Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto do dia 21 de abril de 2022 e o título é Cegueira. Então vamos lá. Há uma fábula sobre uma discussão entre um burro e um tigre, em que o burro insiste em afirmar que a grama é azul, enquanto o tigre, obviamente, argumenta que ela é verde. A discussão é levada ao rei. A discussão é levada ao rei Leão para que ele proceda à arbitragem. O rei concorda com o burro e pune o tigre com 5 anos de silêncio. Apesar de aceitar a punição, o tigre questiona o leão sobre tal atitude. Ao que o leão responde que o tigre tinha razão e a punição se deve ao fato de um animal tão poderoso e inteligente perder tempo com uma discussão que não levará a nada. Como em toda fábula, há também nesta a moral da história, que é a seguinte: a pior perda de tempo é discutir com um tolo e fanático que não se importa com a verdade ou realidade, mas apenas com a vitória de suas crenças e ilusões. Jamais perca tempo em discussões que não fazem sentido. Há pessoas que, por muitas evidências e provas que lhes apresentemos, não estão na capacidade de compreender e outras estão cegas pelo ego, ódio e ressentimento, e a única coisa que desejam é ter razão, mesmo que não a tenham. Quando a ignorância grita, a inteligência cala. A sua paz e tranquilidade valem mais. Fecha aspas, né? Que acabou a historinha aqui. Trazendo essa narrativa para o cenário atual, podemos perceber que muitas vezes assumimos o papel de tigre e leão em nossas vidas. Quantas vezes despendemos valioso tempo em discussões inúteis e absolutamente improdutivas? Agimos como tigre e, ao fazermos isso, também trazemos para nós mesmos um desgaste desnecessário. Nesse momento, nos tornamos também o leão, pois essa é a nossa própria punição. Nos irritamos, gastamos energia, tempo e argumentos com algo ou alguém que nada agregará. E, não raramente, acabamos nos aprisionando em uma espiral de silêncio. A verdade está à disposição de todos, mas nem todos estão dispostos a vê-la. E está tudo bem. Essa é a beleza do livre-arbítrio. Contudo, há um perigo nesse tipo de cegueira, pois não são os olhos que não enxergam a realidade, mas a alma. E a eles não basta que não queiram tirar a venda dos olhos, uma vez que insistem em colocá-la em todos ao redor. Não devemos perder tempo e gastar argumentos com quem não quer ouvir ou não tem capacidade para assimilar. E também não podemos permitir que tais pessoas nos tirem do equilíbrio e perturbem nossa paz. Há limites intransponíveis e eles precisam ser estabelecidos de forma clara e incisiva. Nossa liberdade deve ser preservada sempre. Uma condição importante para garanti-la é respeitar os limites alheios e exigir que os nossos também sejam respeitados. O duplo padrão que vemos acontecer com frequência nos tempos atuais abre um precedente perigoso. Respeitemos quem quer viver na escuridão, mas não permitamos, em hipótese alguma, que tentem ofuscar a nossa luz. Então vamos lá. Esse texto aí do tigre e do leão, né, é meio assim até autoexplicativo, né? Se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai ver milhares de exemplos desse tipo de situação, né? Inclusive isso se chama dissonância cognitiva ou paralaxe cognitiva, né? Que a pessoa ela vê, você pode apresentar os fatos e ela vai continuar, apesar dos fatos, ela vai continuar insistindo na ilusão, na narrativa que ela quer criar na vida dela. Né? Então, por mais que a gente demonstre a realidade, a pessoa vai querer continuar insistindo na mentira. Né? Então, e hoje a gente está vivendo num momento em que as pessoas, não basta que elas queiram viver na ilusão, elas querem impor essa ilusão aos demais. Né? Então, é a tal da história, né, da agenda woke, por exemplo, que
a pessoa se identifica com alguma coisa que é surreal, que é irreal, né? Como a gente vê ali dos Therians, né, por exemplo. A, a pessoa ele se identifica como um, um cachorro. E então, ela quer se identificar, esse é o problema dela, ela quer viver a vida dela desse jeito, né? Fora da realidade, é um problema dela. Agora, o problema é que eles querem impor isso. Eles querem que você enxergue o mundo da mesma forma que eles. E é uma coisa que não corresponde à realidade. Se a gente começar a aceitar todas essas imposições que não correspondem à realidade, onde é que a gente vai parar? A gente pode caminhar por um caminho muito perigoso. Porque quando você começa a permitir que as pessoas que a gente comece a aceitar que as pessoas possam se identificar com qualquer coisa, isso pode levar a um caminho em que elas queiram se identificar com coisas que possam trazer perigo à sociedade. E a sociedade tem que aceitar certas aberrações, certos desvios de comportamento que colocam em risco, né, a sociedade. Porque se você permitir tudo, aí acaba nenhuma lei valendo mais para nada, né? Porque pode chegar a esse nível. E na verdade essa agenda ela tem uma finalidade que é justamente normalizar condutas que não são aceitáveis. Né? É a tal da janela de Overton, né? Que você vai aos pouquinhos caminhando, caminhando, começa com uma coisa sutil, as pessoas aceitam, elas avançam mais um pouquinho, as pessoas aceitam, até que eles chegam, atingem o objetivo que eles querem, o objetivo final, porque as pessoas foram cedendo, 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 até que quando chega no limite não tem mais volta. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, assim, muita gente, por mais que você tente mostrar a realidade, ela não quer enxergar, porque ela quer viver naquela ilusão, naquela narrativa que ela criou para ela, naquele mundo que ela criou para ela. E a gente vê muito isso acontecer, né? De você mostrar aí hoje em dia, né, com a internet, com as redes sociais, a gente vê muitos exemplos disso, né, das pessoas entrevistando as pessoas na rua, mostrando os fatos e ainda assim a pessoa insistindo na mentira. Mas aí é a escolha da pessoa. Só que ela não. O que a gente tem que tomar cuidado é justamente em estabelecer limites. A pessoa quer viver na mentira, quer viver na ilusão, ela é uma escolha dela, é um problema dela. Mas ela não pode querer impor isso às demais pessoas, né? Querer forçar aos outros a enxergar algo que na verdade não existe, que está bem distante dos fatos. Que é a história do tigre e do burro. Né? Então, assim, o burro afirma que a grama é azul, e não é. Na realidade, a grama é verde. E não adiantou o tigre tentar discutir com ele essa obviedade, porque ele não queria enxergar a verdade. E no fim, o leão, né, deu a punição para ele do silêncio pelo fato dele perder tempo dele com algo que não ia ter resultado. E a gente muitas vezes comete esse erro, né, de acabar discutindo com pessoas que a gente sabe que não adianta. Então, assim, há conflitos que são desnecessários e inúteis. Né? Há discussões que são desnecessárias e inúteis. Né? A gente, essa coisa de falar, tal assunto não se discute, né? Que nem muita gente fala, futebol, política, religião não se discute. Qualquer coisa pode ser discutida se o seu interlocutor é uma pessoa civilizada, uma pessoa que tem que é uma pessoa que é respeitosa, que tem né, um raciocínio lógico, né, que esteja aberta ao diálogo. Agora, há pessoas com as quais a gente não discute, porque tem pessoas que não aceitam. Então, para que você vai perder tempo? Né? Mesmo assim, já aconteceu em rede social de chegar alguém e começar a querer criticar ou comentar, não é argumentar, a criticar mesmo, a xingar. E aí, quando uma pessoa chega já agredindo, não adianta nem você tentar discutir. Se uma pessoa chega argumentando, você tem como, né,
estabelecer um diálogo. Mas se a pessoa já chega ofendendo, agredindo, não vale a pena perder tempo. Uma pessoa que você já vê que ali não vai ter resultado, né? Então, aí a melhor coisa, ó, exclui, bloqueia e vida que segue, né? Porque se a pessoa não te respeita, né? Eu não vou por mais que eu discorde, eu não vou chegar numa pessoa ali que está postando algo na rede social que é dela, para ficar criticando, para ficar xingando. É o posicionamento dela e é um direito dela, né? A página é dela, ela tem direito de colocar o que ela quiser lá. E não é o que a gente costuma ver, né? A gente costuma ver assim coisas horríveis, né? Que são os tais dos haters, né? Tem gente que parece que vive para fazer isso só a vida inteira. E normalmente a gente percebe que são aquelas pessoas que não tem nem coragem de colocar algo lá, se identificar, né? Não tem a foto da pessoa, é sempre aqueles desenhinho, ou sei lá, umas imagens que não correspondem nem a uma pessoa, não é uma identificação da própria pessoa, elas não mostram a face. E a gente sabe que tem muito robozinho também, mas, né, se você não tem coragem nem de assumir, né, a, a autoria do que você está ali falando, então para que você vai perder tempo com esse tipo de pessoa? Normalmente são esses que não tem perfil falso mesmo, que fica aí xingando e todo mundo, porque é uma pessoa que é covarde, né? Tem muita gente que só tem coragem atrás do computador, né? E não tem coragem de se expressar de forma verdadeira. Então, todos esses que precisam se esconder atrás de personagens não são pessoas que dá para a gente dar algum tipo de credibilidade, né? E não vale a pena perder tempo com esse tipo de coisa. Uma discussão com alguém que saiba dialogar e argumentar sempre tem algo que agrega. Mesmo você não precisa concordar, você pode até discordar, mas a troca sempre é produtiva para os dois lados. Sempre há alguma coisinha ali para aprender ou para pensar, né? Quem sabe? Para uma nova um novo ângulo de se ver alguma coisa. Então, sempre que houver diálogo e civilidade, sempre há algo de produtivo. Mas, infelizmente, a gente vê aí pessoas com as quais não adianta, elas não querem enxergar, elas querem continuar com a venda nos olhos. Então, a gente não tem que entrar nessa energia. Né? É uma energia que não traz nada de positivo para a vida da gente. Né? É um conflito que não vai trazer nenhum resultado e nenhum progresso, até nem para a pessoa, porque ela não aceita, ela não está aberta. Então, assim, a gente pode auxiliar quem quer ser auxiliado. Né? Então, quem não quer, a gente não pode interferir, isso faz parte do livre-arbítrio de cada um, e a gente tem que respeitar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar, né, não deixar ser arrastado para a escuridão dessas pessoas. Né? Quem quer viver na escuridão, que fique lá, mas não queira arrastar os outros para a escuridão deles. E muitas vezes a gente vê isso, né? Eles não aceitam a luz, não aceitam o caminho, né, as escolhas dos outros. Então, isso é um comportamento extremamente controlador. E toda pessoa que quer controlar o outro, de uma certa forma, ela quer escravizar o outro, né? Porque ela quer dominar. E você não pode dizer que é uma boa pessoa, porque as boas pessoas, elas justamente têm respeito pelo que os outros escolhem. Né? Por mais que elas discordem, elas entendem que é a escolha dos outros, elas não querem impor as escolhas delas.
né? Às vezes a gente, lógico, fica irritado, fica indignado, porque você vê que uma parcela aí de pessoas que não conseguem enxergar os fatos, não conseguem enxergar a realidade ao redor, elas acabam, de uma certa forma, trazendo um prejuízo para todo mundo, né? Para todo o entorno, né? Porque né, de uma certa forma, as pessoas que estão num coletivo, umas acabam interferindo um pouco na vida das demais, né? Quando você vive ali, né, numa comunidade e as atitudes de uns às vezes interferem um pouco, mas a gente tem como também se proteger, como se blindar, e a gente vai ter que tem que aprender, né, a conviver com essas diferenças. Isso também é um aprendizado, que foi o que o leão tentou ensinar, né, ao tigre, que não adianta ele discutir com quem não vai aceitar, não vai nem ouvir. Então é uma energia desperdiçada. Agora, o que a gente também não pode, a gente tem que tomar cuidado, é para também não cair numa espiral de silêncio, né? Porque você respeitar a opinião do outro, aceitar, é uma coisa. Agora, você não se permitir, né, ser calado também pelo outro. Então, assim, há que se ter limite para tudo. Você é, você enxerga os fatos, você enxerga a realidade e você vai viver a sua vida e se posicionar de acordo com isso. E entendendo que cada um tem o seu caminho e o seu processo. Tá? Assim como você não interfere no processo dos demais, você não pode interferir, não pode permitir que os demais interfiram no seu. E às vezes a gente faz muito isso, né? De acabar entrando nessa espiral de silêncio, não se expressando de forma livre por conta de justamente evitar conflitos. Então, a gente não tem que entrar em debates, mas também a gente não pode permitir que ser calado, né? Porque às vezes você está num ambiente que as pessoas pensam diferente e, e acaba silenciando ou não expressando a tua opinião por medo, né, do que os outros vão falar. E é esse cuidado que a gente tem que ter para não entrar nessa espiral de silêncio, não permitir também que a nossa voz seja sempre abafada com a preocupação do que os outros vão pensar. Porque se você respeita a opinião do outro, embora não concorde, é natural que você exija também esse mesmo respeito. Se você não agride o outro por pensar diferente de você, você não pode permitir ser agredido também porque o outro pensa diferente de você. E a gente tem tido aí um grande desafio, né, de justamente tentar equilibrar isso para voltar a ter uma normalidade, porque a gente não está vivendo um período assim de equilíbrio, harmonia e normalidade, porque hoje em dia algumas pessoas se sentem no direito de agredir, de usar de violência e de tentar calar quem pensa diferente ou quem vê as coisas de uma forma diferente, ou quem preza pelos fatos e não aceita as narrativas e as ilusões e as fantasias de quem quer que seja, né? Principalmente a pessoa se sente se autodenomina minoria, vítima, se vitimiza e acha que todo mundo tem que concordar com isso e tem que ceder e abaixar a cabeça e falar amém. E não é assim, né? A gente às vezes o mundo não é, né? Não está aí para concordar com não é tudo do jeito que a gente quer, né? As coisas não acontecem sempre do jeito que a gente quer. E a gente vai aprendendo e a gente vai se moldando e vai moldando o nosso caráter, a nossa maturidade emocional, a nossa maturidade espiritual através desses desafios.
Agora tem gente que não quer amadurecer, que não aceita os desafios e acha que todo mundo deve a ela, né, que as pessoas devem se dobrar às vontades dela. E não é assim que as coisas funcionam. Então esse é um grande desafio para a gente, de aprender a lidar com essas coisas, aprender a impor limites também e respeitar, né. São muitos aprendizados aí que a gente tem tido e realmente, eh, lidar com essas pessoas que não querem enxergar a realidade e que tentam te arrastar para essa escuridão em que elas vivem, é um grande aprendizado, um grande desafio, né, mas estamos aqui justamente para isso, para aceitar os desafios, para ultrapassá-los e para evoluir, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.